Você já se perguntou por que coisas erradas acontecem até mesmo dentro de famílias escolhidas por Deus? Já pensou como é possível que mentiras, enganos e favoritismos façam parte da história da redenção? Ou talvez você já olhou para sua própria vida, cheia de erros, falhas e tropeços, e pensou: como Deus ainda pode ter um plano para mim? Gênesis 27 é um dos momentos mais sombrios e ao mesmo tempo mais reveladores da Bíblia. Aqui o patriarca Isaac tenta abençoar seu filho preferido em segredo. Rebeca conspira, Jacó mente, Esaú se revolta. Tudo está errado, tudo parece desmoronar, mas ainda assim, Deus cumpre seu plano. Sim, você ouviu certo. Mesmo quando os personagens falham, e falham profundamente, o propósito eterno de Deus avança, porque Ele nunca erra em suas escolhas, nem falha em suas promessas. Esse é o mistério glorioso da graça. Esse é o poder da eleição. Esse é o Deus que não negocia sua soberania, nem recua diante da miséria humana. Gênesis, capítulo 27. Quando Isaac já estava velho, e seus olhos estavam tão fracos que já não podia enxergar, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: "Meu filho." E Esaú respondeu: "Aqui estou." Então Isaac disse: "Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora pegue suas armas, o arco e a aljava, vá ao campo e casse alguma caça para mim. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga para mim para que eu coma, e então eu o abençoe antes de morrer." Rebeca estava ouvindo quando Isaac falava com seu filho Esaú. Assim, quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a Jacó, seu filho: "Ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me uma caça e prepare uma comida saborosa para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem o que vou lhe dizer e faça como eu mandar. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos e eu prepararei com eles uma comida saborosa como seu pai gosta. Leve-a ao seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer." Jacó respondeu à sua mãe: "Mas Esaú, meu irmão, é homem peludo e eu tenho a pele lisa. Talvez meu pai me apalpe e verei ser considerado um zombador. Assim, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição." Mas sua mãe disse: "Que essa maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas obedeça e vá buscar os cabritos para mim." Então ele foi, os pegou e os trouxe à sua mãe. E ela preparou uma comida saborosa, como o pai dele gostava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Cobriu as mãos dele e a parte lisa do pescoço com a pele dos cabritos. Depois entregou a Jacó a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi até seu pai e disse: "Meu pai." Isaque respondeu: "Estou aqui." "Quem é você, meu filho?" Jacó disse: "Sou Esaú, seu primogênito. Fiz como o Senhor me pediu. Sente-se e coma da minha caça, para que me abençoe." Isaque perguntou: "Como encontrou a caça tão depressa, meu filho?" Ele respondeu: "O Senhor, seu Deus, a colocou no meu caminho." Então Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto, para que eu o apalpe e veja se você é realmente meu filho Esaú." Jacó se aproximou de seu pai, que o apalpou e disse: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú." Ele não o reconheceu, porque as mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Perguntou novamente: "Você é mesmo meu filho Esaú?" Ele respondeu: "Sou." Então Isaque disse: "Traga a comida para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe." Jacó lhe serviu e ele comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Depois seu pai disse: "Chegue mais perto e me beije, meu filho." Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das roupas dele, abençoou-o e disse: "Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, com fartura de trigo e vinho. Que povos o sirvam e nações se curvem diante de você. Seja senhor de seus irmãos,
e que os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos os que o abençoarem. Logo que Isaque terminou de abençoar Jacó, e Jacó saiu da presença de seu pai, Esaú, seu irmão, chegou da caça. Também preparou uma comida saborosa e a levou a seu pai, dizendo: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que me abençoe. Isaque perguntou: Quem é você? Esaú respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito. Então Isaque estremeceu violentamente e disse: Quem foi então que caçou e me trouxe a caça? Comi tudo antes de você chegar e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir as palavras de seu pai, Esaú gritou com grande amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio com astúcia e tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é por acaso que se chama Jacó? Ele me enganou 2 vezes, tirou meu direito de primogenitura e agora tomou minha bênção. Depois perguntou: O senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu: Eis que o constituí senhor sobre você, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Sustentei-o com trigo e vinho. O que poderia fazer por você, meu filho? Esaú disse: O senhor tem apenas uma bênção, meu pai. Abençoe também a mim. E levantando a voz, chorou amargamente. Então Isaque, seu pai, respondeu e disse: Eis que a sua habitação será longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu lá do alto. Você viverá da sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando se tornar inquieto, quebrará o jugo dele sobre o seu pescoço. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção que seu pai lhe deu e disse consigo mesmo: Os dias de luto por meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Rebeca foi avisada do que Esaú, seu filho mais velho, planejava. Mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está planejando matá-lo. Agora, meu filho, obedeça. Fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que a ira de seu irmão passe. Quando a raiva dele cessar e ele esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Por que eu perderia vocês 2 no mesmo dia? Rebeca disse a Isaque: Estou cansada da vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó também se casar com uma delas, como fez Esaú, que sentido terá a minha vida? O capítulo 27 de Gênesis é um dos relatos mais intensos e intrigantes da história dos patriarcas, marcado por engano, conflito familiar, expectativas espirituais e consequências duradouras. Neste capítulo, vemos o envelhecimento de Isaque, a tensão entre os filhos gêmeos Jacó e Esaú e a maneira como a bênção patriarcal é entregue de forma inesperada. Tudo começa com Isaque, já idoso e cego, desejando abençoar Esaú, seu filho mais velho. Ele planeja fazer isso de forma tradicional, com uma refeição preparada pela caça do filho, seguida de uma bênção especial. A bênção, naquele tempo, era mais do que palavras de encorajamento. Ela representava a transferência formal da promessa divina feita a Abraão, uma promessa que incluía descendência numerosa, terra e uma aliança com Deus. Era algo de natureza espiritual e com implicações eternas. Rebeca, esposa de Isaque, ouve a conversa e, lembrando-se da profecia que havia recebido antes do nascimento dos filhos, de que o mais velho serviria ao mais novo, intervém com astúcia. Ela instrui Jacó a se disfarçar como Esaú para receber a bênção. Aqui temos um momento tenso e carregado de emoção. O pai cego, confuso, o filho tentando convencer com mentiras, a mãe orquestrando tudo com pressa. A narrativa nos mostra não apenas a fragilidade humana, mas também como Deus governa até mesmo os acontecimentos controversos. A teologia do texto não esconde o pecado de nenhum dos envolvidos. Jacó mente repetidamente. Rebeca manipula a situação. Isaque, por sua vez, tenta abençoar Esaú mesmo sabendo da profecia contrária à sua vontade. Há uma mistura entre as intenções humanas e a soberania divina. No fim das contas, Jacó recebe a bênção, mas isso não o livra das consequências. Ele precisa fugir, rompe com seu irmão
e inicia uma longa jornada de aprendizado e confronto com seus próprios pecados. Quando Esaú descobre o que aconteceu, o capítulo nos apresenta uma das cenas mais comoventes do Antigo Testamento. Ele chora, grita com amargura, implora por outra bênção. O autor do texto deixa claro que, embora Esaú estivesse emocionalmente envolvido, ele havia desprezado seu direito de primogenitura anteriormente em Gênesis capítulo 25, e agora colhe os frutos desse desprezo. Seu lamento é mais por ter perdido os benefícios da bênção do que por uma real tristeza diante de Deus. Isaque, percebendo o que ocorreu, não tenta revogar a bênção, um sinal de que ele reconhece que, mesmo por meios tortuosos, a vontade de Deus foi cumprida. Sua bênção sobre Esaú é inferior e aponta para um futuro difícil, marcado por servidão e luta, ainda que com uma promessa de que um dia ele se libertaria. O final do capítulo mostra os efeitos imediatos dessa situação. Jacó precisa fugir. Esaú planeja matá-lo. Rebeca, que amava Jacó, acaba por perdê-lo de vista por muitos anos. Isaque, que tentou favorecer o filho preferido, vê sua casa dividida. Não há vencedores claros, mas há um Deus que conduz sua promessa, mesmo através dos erros humanos. A soberania divina é a chave interpretativa deste capítulo. Deus havia prometido que Jacó seria o herdeiro da bênção, e mesmo com a mentira e o engano envolvidos, ele cumpre o que havia determinado. Isso não justifica o pecado dos personagens, mas mostra que a fidelidade de Deus não depende da perfeição dos homens. A história aponta para a realidade de que Deus usa vasos imperfeitos para cumprir seus planos e que sua graça é maior do que os erros humanos. Além disso, esse capítulo serve como introdução aos eventos marcantes que virão na vida de Jacó. Ele foi abençoado, mas também será quebrantado. Ele saiu de casa com a bênção do pai, mas enfrentará anos de disciplina divina. E através desse processo, Deus irá moldar o caráter daquele que seria o pai das 12 tribos de Israel. Assim, Gênesis 27 não é apenas uma narrativa sobre engano, mas sobre providência, disciplina e a fidelidade de Deus aos seus propósitos eternos. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. A primeira lição que salta aos nossos olhos em Gênesis 27 é que Deus cumpre seus propósitos soberanos, mesmo em meio ao caos provocado pelo pecado humano. Nada, absolutamente nada, pode impedir o Senhor de realizar o que ele determinou. Nem o favoritismo de Isaque, nem a manipulação de Rebeca, nem as mentiras de Jacó, nem mesmo o ódio de Esaú foram capazes de frustrar o plano que Deus já havia revelado. A bênção pertencia a Jacó. Isso deve gerar em nós reverência e descanso. Reverência, porque estamos lidando com um Deus que governa sobre tudo com mãos firmes e justas. Descanso, porque até nossos tropeços não escapam do controle daquele que nos chamou segundo o seu propósito. Outra aplicação importante é que a eleição divina não depende da moralidade ou da performance humana, mas da vontade livre e graciosa de Deus. Jacó não merecia a bênção mais do que Esaú. Aliás, suas atitudes neste capítulo são totalmente questionáveis. Ainda assim, ele foi escolhido. A eleição não é baseada em mérito, mas em misericórdia. Isso nos ensina a humildade. O fato de pertencermos ao povo de Deus não é resultado de algo em nós, mas da graça que nos alcançou. E isso também nos ensina a confiança. Se Deus nos escolheu, Ele mesmo nos sustentará, disciplinará e nos conduzirá até o fim. Uma terceira lição poderosa é que o pecado tem consequências, mesmo quando a vontade de Deus se realiza através dele. Jacó recebeu a bênção, mas perdeu o convívio familiar. Rebeca tentou garantir a realização do plano de Deus com suas próprias mãos, mas acabou perdendo por muitos anos o convívio com o filho que amava. Esaú, por sua vez, colheu amargura por um desprezo anterior. Todos foram afetados. Isso nos ensina que, embora Deus seja capaz de transformar o mal em bem e conduzir os eventos à sua vontade,
ele também trata o pecado com seriedade. A graça não anula a necessidade de arrependimento, nem evita as consequências temporais do erro. Outro ponto fundamental é que a bênção verdadeira está ligada à promessa espiritual de Deus, não apenas a bens ou status terrenos. Esaú chorou, não porque desejava comunhão com Deus, mas porque perdeu as vantagens que esperava. Muitas vezes, há pessoas que lamentam perdas, mas não se arrependem de corações distantes do Senhor. Isso nos chama à sinceridade. Desejamos a Deus por quem Ele é, ou apenas pelos benefícios que Ele pode nos dar. A bênção de Jacó envolvia sofrimento, exílio e disciplina, mas também comunhão com Deus. E essa é a maior bênção que alguém pode ter. Por fim, aprendemos que Deus molda seus escolhidos através do quebrantamento e da disciplina amorosa. Jacó sai da casa de seu pai abençoado, sim, mas não pronto. Ele ainda precisa ser transformado, e o Senhor fará isso. A jornada que se inicia após Gênesis 27 será marcada por encontros, lutas, perdas e reconciliações. Tudo isso parte do processo de Deus para formar um povo e uma linhagem que culminará na vinda do Messias. Ao olharmos para Gênesis 27, somos profundamente lembrados de como a graça de Deus opera em um mundo real, com pessoas reais, cheias de falhas, medos, estratégias egoístas e corações divididos. Jacó, Rebeca, Isaque e Esaú não são personagens distantes ou mitológicos. Eles são reflexos daquilo que também habita em nós: desejos confusos, tentações de controlar as circunstâncias e uma inclinação persistente para confiar em nossos próprios caminhos, em vez de descansar na fidelidade do Senhor. Mas mesmo nesse cenário de engano e conflito, vemos algo maravilhoso. O plano de Deus não se desfaz, não se desvia, não falha. Ele realiza seus propósitos eternos, não porque dependemos da nossa obediência perfeita, mas porque Ele é perfeitamente fiel. E isso é o que nos consola. O Deus que chamou Jacó, mesmo antes de ele nascer, é o mesmo que nos chama hoje. Ele nos sustenta com sua graça e nos molda, ainda que seja necessário nos conduzir pelo deserto da disciplina para que o nosso caráter seja alinhado à sua vontade. Esse texto também nos aponta para a nossa maior esperança: Jesus Cristo, o verdadeiro herdeiro da bênção, que não trapaceou, não mentiu, mas se entregou em nosso lugar. Onde Jacó enganou para receber a bênção do Pai, Cristo foi rejeitado e humilhado para que nós recebêssemos a bênção do Pai Celestial. Ele é o Filho perfeito, o mediador da nova aliança, que conquistou com seu sangue aquilo que jamais poderíamos alcançar por mérito. É nele que toda promessa se cumpre, e é por meio dele que somos adotados, perdoados e transformados. Deus cumpre seus propósitos, mas não ignora o pecado. Ele é gracioso, sim, mas também é santo. Não brinque com o erro, não se acomode na culpa. O mesmo Deus que escolheu Jacó também o confrontou e o quebrou. A bênção não anula a disciplina. A eleição não exclui o arrependimento. Se você caiu, levante-se. Se está longe, volte. Olhe para Ele, volte-se para Ele, descanse nele. Que sua vida espiritual seja marcada não por tentativas de controlar os resultados, mas por fé em um Deus que já tem tudo determinado e que opera todas as coisas para o bem daqueles que Ele chamou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.